Essa é a segunda questão da lista 1 de conjuntos do site maticatecno.com.br, tá? Diz o seguinte: numa pesquisa verificou-se que das pessoas consultadas, 100 liam o Jornal Liberal, 150 liam o Jornal Diário, 20 liam os dois jornais, Liberal e Diário, e 110 não liam nenhum dos dois jornais. Aí aqui estão as perguntas. A gente tem que montar o diagrama, é uma questão com dois conjuntos, tá? Vamos montar aqui o diagrama, questão bem simples. Opa, aqui. Então está aqui um conjunto para representar o liberal e outro conjunto para representar o diário. Aqui eu vou colocar esse aqui, liberal, que é o conjunto para representar o liberal, jornal liberal, e outro conjunto para representar o diário. Pronto. O macete, como eu já falei nesse tipo de questão é sempre eu começar pela interseção, ou seja, pelo meio, né? Quantos fazem as duas coisas? Aqui já diz, ó, 20 liam os dois jornais, Liberal e Diário. É por aqui que eu vou começar, tá? 20 liam os dois jornais. Então tem que colocar o 20 aqui no meio, porque 20 ele lê tanto o Jornal Liberal quanto o Jornal Diário. Ele lê os dois, então eu vou colocar 20 aqui no meio. 20. Agora eu vou completando. Aqui fala que 150 liam o Jornal Diário, né? O conjunto que representa o Jornal Diário é esse aqui. Não vou colocar 150, né? Ele diz que é 150 que lê o Jornal Diário, mas eu não vou colocar 150 porque já tem 20. Né? 20 para chegar em 150, falta 130. Aí eu coloco 130 aqui. Esse 20 ele serve tanto para o liberal como para o diário, né? Ele fala que 100 liam o Jornal Liberal. Não vou colocar 100 aqui, porque o 20 vale tanto para o diário como para o liberal. Então, já tem 20, para chegar em 100 falta 80. Pronto. Aí aqui ele diz, tem mais um número bem aqui que diz que 110 não liam nenhum dos dois jornais. Então eu vou colocar o 110 fora porque ele não lê nem o liberal e nem o diário. Coloco aqui fora. Montei o diagrama, tá? Agora é só responder as perguntas. Letra A. Quantas pessoas foram consultadas? Ou seja, é o total, tá? Veja, tem aluno que soma só isso aqui, ó, 80 mais 20 mais 130. Mas tem que somar com 110 também, porque é o total, né? Ele pergunta quantas pessoas foram consultadas no total, tá? Então vai ficar 80 mais 20. Esses 110 também, eles foram consultados, né? Eles foram consultados, só que eles disseram que não liam nenhum dos dois jornais, mas eles foram consultados. E a pergunta é quantas pessoas foram consultadas, portanto, ele entra também. Então, 80 mais 20 dá 100, mais 130, 230, 340. Eu coloco aqui 340, que é o total de pessoas consultadas. Letra B. Quantas pessoas liam somente o Jornal Liberal? Veja a palavra somente aqui. Somente o Jornal Liberal. Então é 80, porque o 80 está somente no conjunto que representa o Jornal Liberal. Então 80 lê somente o Jornal Liberal. Coloco 80 aqui. Letra C. Quantas pessoas liam somente o Jornal Diário? Só o Jornal Diário. 130, porque 130 só está no conjunto diário. Veja que se não tivesse a palavra somente aqui, perguntasse assim, quantas pessoas liam o Jornal Diário sem a palavra somente, eu teria que somar o 130 com esse 20, tá? A resposta seria 150. Aqui em cima já diz, ó, 150 liam o Jornal Diário. Mas como tem a palavra somente o Jornal Diário, apenas o Jornal Diário, né? Ao invés de somente poderia estar apenas, aí aqui é 130, só 130 só está no conjunto que representa o Jornal Diário. Só está aqui, ele não está no liberal, só está no diário. Então, quantas pessoas liam somente o Jornal Diário? 130. Eu coloco aqui 130. Letra D. Quantas pessoas liam pelo menos um jornal?
Pelo menos um. Entendo que pelo menos um é igual eu falar no mínimo um. Né? Então, quantas pessoas liam no mínimo um jornal? Pelo menos um jornal. No mínimo um. Tá? Pelo menos um, aí vocês podem trocar por no mínimo um. Às vezes fica mais fácil. Então, quantas pessoas liam no mínimo um jornal? No mínimo um. Né? Essas 80 aqui, 80 pessoas que pelo diagrama está dizendo que leem somente jornal liberal, eu posso dizer que elas leem no mínimo um jornal, né? Porque elas leem o jornal liberal, só o jornal liberal. Então elas leem no mínimo um. Então eu vou somar, vou colocar esse 80 aqui. 80 mais... Porque não é só 80 que lê pelo menos um jornal. Ou melhor, no mínimo um jornal, né? Posso trocar o pelo menos um por no mínimo um. Quem mais lê pelo menos um jornal? No mínimo um. Esse 20 não. Ele não lê no mínimo um. Ele lê? Sim, ele lê no mínimo um jornal. Né? Ele lê pelo menos um jornal. No caso, ele lê dois. Ele lê o Jornal Liberal e o Jornal Diário. Então, eu posso dizer que ele lê no mínimo um jornal. Né? Pelo menos um jornal. No caso, ele lê dois. Então, no mínimo um, ele lê. Então, vou somar com 20. Esse 130, eu posso dizer que ele lê no mínimo um jornal? Pelo menos um jornal? Sim, ele lê só o diário. Ele lê um jornal, então ele lê no mínimo um. Então, somo com 130. Opa. E aqui esse 110, eu vou somar com ele? Não, porque o 110 ele não lê no mínimo um. Né? No caso, ele não lê nenhum jornal. Então, eu não posso somar com esse 110 aqui, porque ele não lê nenhum jornal. Então, ele não soma. Então, é só o 80, o 20 e o 130 que lê pelo menos um jornal. No mínimo, um jornal, que dá 230. Beleza. Vamos aqui. Quantas pessoas liam somente um dos jornais? A pergunta, ele não diz qual é o jornal que ele quer saber quantas pessoas leem somente. Eles querem saber... A questão quer saber quantas pessoas liam somente um dos jornais. Né? Não é somente o Liberal, somente o Diário, não. É somente um. Quantas pessoas leem somente um dos jornais? Esse 80, ele lê somente um dos jornais. No caso, ele lê só o Liberal, então ele lê somente um. Né? 80. O 20 eu não posso... Não é porque ele lê dois. E o 130, ele lê também somente um jornal. Somente um dos jornais. Que no caso, ele lê somente o Diário. Mas o 110 não, que ele não lê nenhum. Então, é só o 80 e o 130. Que dá 210. E a letra F, a última pergunta, ele pergunta: das pessoas consultadas, quantos não liam o Jornal Liberal? A pergunta é quantas pessoas, né, das pessoas consultadas, quantos não liam o Jornal Liberal? Não lê o Jornal Liberal. Então, veja, não lê o Liberal. Esse 80 aqui lê, né? Então, não vou considerar o 80, porque o 80 ele lê somente o Liberal, ele lê o Liberal. Os números que estão no conjunto liberal é porque lê. Então, 80 não é, o 20 também está no conjunto liberal, o 130 não lê o liberal. Então, beleza, eu vou considerar o 130. Mas não é só o 130, né? Tem o 130 que não lê o Jornal Liberal, mas esse 110 também não lê. Aliás, o 110 não lê nenhum dos dois, nem o Liberal e nem o Diário. Então, ele entra na conta das pessoas que não lêem o Jornal Liberal, que dá 240 pessoas não leem o Jornal Liberal. 240. Então, está aqui a resposta da segunda questão da lista.